Eu recebi um vídeo e acabei compartilhando com a igreja aqui com o objetivo de ensinar a palavra de Deus. Eu enviei esse vídeo no nosso grupo do WhatsApp e pedi para que me mostrasse onde está o erro, onde estão os erros. Olá, eu sou o pastor Jorge Luiz, você está no meu canal, seja muito bem-vindo. O vídeo não está na íntegra, certamente é um corte, nós não temos dúvida disso. Talvez a própria pessoa tenha realizado o corte, mas o vídeo que chegou para nós é um vídeo que tem as suas edições. Eu sei que o vídeo foi editado, agora eu não creio que o vídeo foi manipulado. Quando eu digo editado porque foi cortado, não está na íntegra. Então, se você cortou, você editou. Agora, o vídeo pode ter sido manipulado, né, invertido algumas palavras, as ordens, né, para tentar trazer um entendimento contrário, né, o contrário do propósito do próprio vídeo. Mas eu não acredito nisso, tá bom? Eu quero fazer uma análise bem rápida aqui, eu não quero perder muito tempo. Eu vou colocar o vídeo para você, você vai assistir esse vídeo. Depois que você assistir esse vídeo, eu vou fazer alguns comentários. Eu não vou ficar voltando, cortando e falando, né? Eu posto o vídeo, pauso, faço o comentário. Não, o vídeo é curto. São 23 segundos, né, de vídeo, né, de fala. As principais falas estão nos 23 primeiros segundos e os demais são edições, né, só dando ênfase a estas falas. E vamos fazer o seguinte, vamos ver o vídeo e daqui a pouco eu volto fazendo o comentário para você, tá bom? Assista aí. Irmãos, não, Adão está morto. Jesus está no céu. Na falta dele, quem é que pegava essa parte? Quem que é o primogênito? Exatamente. Deus ama os outros são filhos. Mas quem é o filho primogênito? Deus é adventista. Mas quem é o filho primogênito? Deus é adventista. Mas quem é o filho primogênito? Deus é adventista. Por quê? A nós foi confiada a mensagem para salvar os outros. A nós foi confiada a mensagem para salvar os outros. Não foi confiada porque você é bonitinho. Foi confiada com uma responsabilidade imensa. Qual responsabilidade? Na falta do pai, é você que tem que levar para os outros. Na falta do pai, é você que tem que levar para os outros. Bom, então, a primeira coisa que nos chama a atenção é que essa mulher, ela está dizendo o seguinte, ela inicia, né, o vídeo se inicia dizendo o seguinte: Adão está morto e Jesus está no céu. Eu escrevi as falas dela aqui, tá? E Jesus está no céu. Adão está morto, sim. Mas como eu sei da doutrina dela, provavelmente quando ela diz que Adão está morto, ela está querendo dizer que Adão está num estado de inconsciência, né? Ele está num estado de inércia, que Adão está dormindo na presença de Deus. Mas a verdade é que ele está muito consciente e ele está na presença de Deus. Ela vai dizer: Jesus está no céu, Adão está na presença de Deus, tá bom? Então, ela não disse que Adão não está, ela não disse que Adão está dormindo, mas eu deduzo que essa seria a intenção por trás da fala dela. Não dá para garantir, mas conhecendo a doutrina, a gente desconfia de que é isso. A Bíblia não diz que a pessoa dorme quando ela morre. Todos os textos que falam sobre dormir, se referindo à morte, essa palavra está relacionada com o corpo. O corpo está ali. O corpo foi para a sepultura, o corpo está dormindo e o corpo vai acordar quando o Senhor Jesus vier nas nuvens. Então esse corpo vai ressurgir, vai ser
transformado, né? Então a alma vai receber de novo esse corpo, mas a alma está consciente. Vou mais longe. Se você der uma olhada na história do rico e do Lázaro, você vai ver o estado de consciência dos dois, tanto um quanto o outro. A segunda coisa que eu quero enfatizar aqui nesse vídeo é que ela diz o seguinte: na falta dele, quem é que pegava? Eu não sei se a palavra é pegava ou pregava, tá bom? Bom, primeira coisa, o dele aqui, na falta dele, na frase, eu acredito que seja o pai. Talvez seja o filho, porque ela fala sobre pregar, e Jesus ele veio, né, ele encarnou e ele pregou, né, o evangelho. Foi o Senhor Jesus que se tornou carne. Porque ela vai dizer, é como se Deus não estivesse mais fazendo esse trabalho. Mas lá no final ela vai falar sobre isso. Ela vai dizer que o pai não pode mais fazer. Então por isso eu vou considerar que na falta dele, esse dele seja o pai. Não dá para saber. Então está dizendo que há a falta de atividade, né, da divindade. Aí ela interrompe. Ela dá uma pausa nesse raciocínio para iniciar um outro raciocínio para complementar a fala dela. Daí ela pergunta: quem que é o primogênito? Essa é a pergunta. Quem que é o primogênito? Aí você vai ouvir lá no fundo, não está inteligível, não dá para entender, mas as pessoas estão dizendo alguma coisa e a voz de uma pessoa sobressai ali. E aí ela prossegue e diz a palavra exatamente, né? E ela é bem enfática aqui enquanto ela diz essa palavra e ela está apontando, né? Quem é o primogênito? Parece que ela aponta para si e para o auditório, né? Como se ela estivesse dizendo eu e vocês, né? Então, está dizendo que ela é primogênita. Vamos seguir aqui. Quarta coisa, ela vai perguntar: quem que é o primogênito? Né? Aí depois ela segue dizendo: Deus ama os outros. Os outros são filhos. Mas quem que é o filho primogênito? Aí ela vai dizer: Igreja Adventista. Então, aqui ela afirma que Deus ama os outros, e os outros são todos os não adventistas. A Bíblia diz que Deus ama a todos igualmente. Deus ama a todos. E o que ela está insinuando é que não, que Deus tem um amor diferenciado por um grupo de pessoas em detrimento de outro grupo. Só que João 3,16, a Bíblia é muito clara, que diz que Deus amou o mundo, né? Ele amou todos. Esse texto é bem conhecido e já resolve esse problema. Só que 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, a gente lê que Deus quer que todos se salvem. Então não existe preferência da parte de Deus para um grupo de pessoas em detrimento de outro grupo de pessoas. Mais um erro aí. E depois ela diz que todos são filhos, mas a Bíblia não diz que todos são filhos. Né? No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz que os filhos são aqueles que receberam Jesus, os que creram no seu nome, os que receberam a salvação eterna por meio de Cristo Jesus. E para piorar, ela diz que o primogênito não é Jesus, mas é a Igreja Adventista. Só que aí a gente nem precisa comemorar, nem precisa esquentar a cabeça com isso, porque a pessoa mais leiga no Evangelho sabe que quem é o primogênito é o Senhor Jesus Cristo. Romanos 8, 29 fala, Colossenses 1, 15 fala, Colossenses 1, 18 fala, Hebreus 1, 6 fala, Apocalipse 1, 5 fala. Então todos esses versículos, eles afirmam que Jesus é o primogênito, enquanto a mesma, né, a Igreja Adventista, nunca foi mencionada na palavra de Deus.
É interessante, né? Como é que eles são os primogênitos e a eles cabe a responsabilidade de anunciar o evangelho ao mundo. E todos são filhos, mas eles são especiais, são os primogênitos, e foi dado a eles a responsabilidade de salvar a humanidade, né? Sendo que eles vieram quase 2000 anos depois de Jesus Cristo. Quer dizer, interessante isso, né? Vamos seguir. Aí daí a gente vê claramente a manipulação do vídeo. Então são os 23 primeiros segundos que ela vai falar tudo isso. E após os 23 você vai ver o vídeo sendo manipulado, mas a ideia é reforçar as falas heréticas desta mulher, tá bom? Depois ela vai seguir fazendo a pergunta, por quê? Por quê? Por que que eles, né, são os primogênitos? Vai dizer, a nós foi confiada a mensagem para salvar os outros. Por que que a igreja primitiva é a primogênita? É isso que ela está dizendo. E aí ela vai dizer o motivo. Na falta do pai, é você que tem que levar o evangelho para os outros. E aí ela vai seguindo, né? Você vai vendo aí, um monte de baboseira. Mas ela está dizendo que Deus incumbiu a igreja adventista do sétimo dia de levar a mensagem de salvação para o mundo. Mas espera aí, Deus espera, né, quase 2000 anos para trazer salvação? Então, eu sou um privilegiado, porque eu nasci após, né, o surgimento dessa seita. Então, que bom que eu nasci, né, depois de 1823, alguma coisa assim. 63, 21 de maio de 63, 1863, quando ela foi fundada. Ou seja, as pessoas que nasceram antes dessa data não tiveram o privilégio de ouvir a mensagem, né, do primogênito, que é a própria igreja adventista, assim como ela se autodenomina. Então, esse vídeo é um vídeo curto, só para mostrar em poucas palavras que 23 segundos de fala de uma seita, né, compromete toda a verdade das escrituras. Eu estava conversando com uma pessoa da família e ele estava dizendo, olha, eu gosto muito dessas mensagens, né? Eu falei, olha, são hereges. Inclusive, eu estava dizendo, né, eles creem que Jesus é o próprio Gabriel ou Miguel. Eles acreditam que Jesus é um arcanjo. Se trata da mesma pessoa. É o arcanjo Miguel. Estranho, né? Mas eu não ouço isso. Eles não falam isso. Lógico que eles não vão falar isso. Você acha que o engano, o anticristo, ele vai vir com chifre, uma cara bem malvada, com tridente? Aqui não. Eu falei, vai ouvir o Paiva Neto, a Legião da Boa Vontade. Você vai ver só Jesus, Jesus, Jesus. Eu já vi cristãos assistindo o Paiva Neto e falando, nossa, que linda mensagem. O Legião da Boa Vontade, espiritismo, acredita em reencarnação. Mas fala muito de Jesus, inclusive Alziro Zarur, se eu não, eu sou péssimo para pronunciar, mas é o líder, fundador dessa seita, se eu não me engano, tá? O Paiva Neto diz que esse Zarur e o próprio Allan Kardec é a encarnação de Jesus Cristo. Essas religiões, qualquer religião, qualquer seita, ensina que a salvação é por meio de obras, está dizendo exatamente que o sacrifício de Jesus não é suficiente. Que o sangue que Jesus derramou na cruz não é suficiente. E a adventista prega a salvação pelas obras. Não, eles não dizem isso. Pregam. Inclusive, eles colocam um livro de Ellen G. White em pé de igualdade às escrituras. Acredita que o livro que Ellen G. White escreveu é tão inspirado quanto as escrituras são inspiradas. É ou não é uma heresia, uma blasfêmia? Se você não guardar o sábado, não respeitar as dietas, provavelmente você não estará na eternidade. Salvação pelas obras. Testemunho de Jeová, salvação pelas obras.
Ou você acha que eles ficam batendo palma na sua casa simplesmente porque eles amam ao Senhor Jesus Cristo e que isso não tem nada a ver com obras? Claro que tem. Inclusive, eles têm meta. Tem meta, tem, acho que, banco de horas, alguma coisa assim. O kardecismo, por exemplo, acredita que você é salvo através da sua própria autoperfeição, nas suas reencarnações. Então você vai reencarnando, atingir a perfeição. E, a grosso modo, é tudo isso. Então, para essas religiões, Jesus Cristo e a sua obra na cruz não é suficiente. Ainda que eles falem sobre Jesus, mas eles não acreditam, né? Inclusive, os TJs não acreditam que Jesus é Deus, não acreditam na Trindade. Pode dizerem o que quiser, mas essa é a verdade. Isso está muito claro, só fazer uma pesquisa básica. Então, o que eu quero transmitir aqui, a moral, né? Qual a moral do vídeo? Cuidado, cuidado. Estude a Bíblia. Se aprofunde nas Escrituras. Peça a Deus sabedoria e graça. Busque pessoas que possam te orientar para você não ser enganado, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui e eu quero agradecer a Deus pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, curte aí, compartilha, se inscreva nesse canal, faça esse vídeo chegar a maior número de pessoas, tá bom? Antes de eu encerrar, eu queria orar por você. Pai, nós te louvamos por esse tempo, pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder transmitir a sua palavra hoje para o mundo. Se o Senhor trouxer o mundo para esse canal, as pessoas ouvirão a sua palavra. Eu não duvido de que haja muitos outros canais com muito mais relevância e significância do que este. Mas este é mais um, Pai. Eis aqui o teu servo. Abençoe as pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Que essa verdade possa dominar os seus corações. Possa abrir os seus olhos. Que elas possam descansar na certeza que Jesus Cristo é suficiente. Que as religiões não salvam. Que as igrejas não salvam. Que os líderes não salvam. Só o Senhor salva. Obrigado pela sua salvação, que nos é ofertada pela morte, pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Eu te espero no nosso próximo vídeo. Até lá.